Então, boa noite a todas e a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Demetrio, eu sou aromaterapeuta aqui da equipe. E hoje nós vamos falar dos produtos do mês de setembro. É importante vocês conhecerem os benefícios dos produtos do mês, né? Deste mês maravilhoso que está só começando, para que vocês possam compartilhar e usufruir cada vez mais e melhor dos óleos essenciais em questão, dos produtos em questão, tá bom? Então, nós vamos falar do On Guard, do Breu Branco, do Tear, do Orégano, da Melissa, do Lavender Fields, tá? Que vai ser muito útil aí para vocês terem esses benefícios, esses incentivos e também poderem compartilhar, então, esses óleos essenciais, tá bom? Quem tiver dúvidas, quem for novo, quem for nova por aqui, pode compartilhar as dúvidas no chat, tá? Vai mandando a mensagem no chat que de tempos em tempos eu vou parando aqui a nossa aula de hoje para responder vocês, tá bom? Então vamos, gente, começar falando do nosso produto do mês. O que é o produto do mês? É o produto que em compras de 125 pontos ou mais, em um único pedido de 125 pontos ou mais, feito até o dia 15, você leva ele de presente. Né? E qual é o óleo que a gente ganha de presente? Então, o nosso Tear Touch, que eu acredito muito que tenha correlação em homenagem ao Setembro Amarelo, né? Que a doTERRA fez a escolha desse mix, que é maravilhoso, tá? O Tear, gente, ele é uma mescla de óleos essenciais na versão roll-on. Então, ele vai ter o óleo de coco fracionado ali, combinado com óleos essenciais de casca de laranja doce, anis estrelado, raiz de gengibre, casca da laranja bergamota, flor de ylang-ylang, óleo essencial de frankincense, capim-limão, semente de cumaru e extrato de baunilha. Ou seja, olhem que composição riquíssima. Uma coisa que eu amo na doTERRA é que os mixes de óleos essenciais da doTERRA geralmente têm óleos essenciais raros, ou seja, óleos essenciais que se a gente fosse adquirir de forma individual, cada um dos óleos teriam em média ali 1.000, 2.000 reais, enfim. O óleo de baunilha a gente tem ele ali, né, acesso a ele na opção de 5 ml, mas ele é um óleo extremamente raro. O ylang é um óleo nobre, né? O ylang-ylang também é um óleo nobre. Então a gente tem vários óleos essenciais com valor agregado, aí anis estrelado também, né? Semente de cumaru a gente nem tem ele de forma sozinha, isolada, de tão difícil que é a extração. E aí o que a doTERRA faz? Ela estuda e pesquisa por muitos, muitos meses como combinar esses ativos para que de forma sinérgica, ou seja, de forma combinada, integrativa, eles apoiem uns aos outros e componham um mix que não seja só agradável para o nosso olfato, mas que tenha resultado, que tenha experiência de alto impacto, que é o que os produtos prometem, né? Então, benefícios para a mente e para as emoções que a gente tem através do Tear. A gente vai ter redução de ansiedade extrema, trabalho ali, né, focado em questões de depressão e desânimo, sensação de desamparo e de falta de motivação, ele vai trabalhar também, apatia, letargia, fadiga mental, crise de pânico, dificuldade de posicionamento e empoderamento pessoal e até suporte na libido. Por que ele vai ajudar com ansiedade e depressão? Bom, quem já acompanha as minhas aulas aqui há mais tempo sabe, né, que eu sempre falo que os óleos cítricos eles ajudam ao quê? A modular serotonina e dopamina, tá? Então, ele vai ajudar justamente nisso. Os óleos cítricos que estão nessa composição ajudam a modular serotonina e dopamina. O ylang-ylang, além de ser um grande afrodisíaco, junto com o gengibre, junto com o anis, junto com a baunilha e com as laranjas, por isso que ele vai dar bastante suporte para a libido de homens e mulheres, o ylang-ylang é, acima de tudo, um grande antidepressivo natural. Então, ele vai auxiliar demais nessa parte também, tá? Sensação de desamparo, falta de motivação também, porque ele vai melhorar o nosso humor, ele vai elevar a nossa frequência vibracional. Apatia, letargia, crise de pânico, tudo isso vai ser aliviado. O óleo de baunilha, ele é considerado na aromaterapia vibracional um óleo muito focado para empoderamento pessoal feminino. Então ele é maravilhoso porque ele vai ajudar a trabalhar aí nessa questão do empoderamento pessoal feminino também, tá? E na parte vibracional, como eu falei, renovação energética, uma energia confiante, entusiasta, trazer o equilíbrio da nossa criança interior. Tem muitas pessoas que hoje sofrem com ansiedade e com depressão, mas por questões ali de uma infância complexa, prejudicada, né? Uma infância que foi dolorida. Então o TIR, ele vai estar trabalhando tudo isso, tá?
A gente pode utilizar ele na nuca, no centro do peito, atrás das orelhas, no punho, na palma das mãos. O único cuidado que a gente tem que ter é que na hora que estiver usando ele, não ficar se expondo ao sol logo em seguida, porque como vocês viram, na formulação dele tem óleos cítricos ali, né? Casca da laranja bergamota e casca de laranja, tá? Então a gente evita a exposição solar logo em seguida, tá? Mas tá no escritório, tá no trabalho, quer utilizar ele, não tem problema nenhum, tá bom? É de noite, de dia, em casa, sem exposição solar direta, não tem problema nenhum, tá bom? Esse é o nosso produto do mês. Agora, eu queria falar para vocês sobre os produtos que a gente vai poder beneficiar novos cadastros neste mês. Quem aqui gosta do Breu Branco ou já conhece o Breu Branco? Alguém aqui já conhece? Coloquem aí no chat para eu saber. Mandem aí para mim que eu quero ver. Bom, o Breu Branco, eu também amo, gente, eu sou suspeita para falar. Ele é maravilhoso. Ah, que bom que vocês usam muito por aí. Gente, o breu branco, assim como a nossa linda copaíba, assim como a nossa linda erva baleeira, e assim como alguns dos óleos cítricos são extraídos aqui do Brasil. O breu branco, a extração dele acontece lá junto com a copaíba na Amazônia. Ele é um óleo essencial anti-inflamatório, tá? Extraído aqui no Brasil. Ele, junto com a copaíba, é um dos maiores anti-inflamatórios que a gente tem, junto com a erva baleeira também. Esse é o nosso triozinho, né? Tanto é que teve aquele kit da Doterra, que a Doterra fez de aniversário com uns 3 óleos, foi a coisa mais linda. Então, assim, benefícios para o corpo que o breu branco vai trazer, tá? Ele é um grande anti-inflamatório natural. Ele é muito útil para enxaqueca e para dores de cabeça. Tenho pessoas e relatos de pessoas que eu conheço que só conseguem ter benefícios no alívio da dor de cabeça de breu branco com peppermint. Porque às vezes a dor de cabeça é tão intensa que só o peppermint não dá conta. Dores crônicas e questões respiratórias. O pessoal que sofre com asma, bronquite, sinusite, mas principalmente asma e bronquite, questões onde a gente sente falta de ar porque o pulmão tá comprimidinho ali ou tá tendo alguma inflamação nos brônquios, ele vai ser muito útil, né? Eu sempre dou o meu relato da parte respiratória. A minha asma acontece por fundo emocional, né? E a minha asma acaba tendo uma finalidade de trancar, assim, ou alérgico ou emocional, tranca o peito. Quando isso acontece, eu tenho que ficar, na época, né, ficava utilizando bombinhas, e aí eu tenho que ficar esperando o efeito de um medicamento que, nossa, que me fazia muito mal. Porque a bombinha acelerava, né, o coração, enfim, eu ficava com uma sensação de tremedeira muito ruim. E aí tinha que passar por esse processo todo, esperar 2 horas, passar o efeito colateral da bombinha para poder voltar às minhas atividades normais. Quando eu conheci os óleos essenciais, eu já tive um grande alívio, mas foi quando eu comecei a utilizar o breu branco que eu consegui ter essa melhora muito, muito, muito positiva. Então, assim, o breu branco hoje ele é um dos óleos essenciais que não faltam aqui em casa, de verdade. O breu branco eu sempre pego algum mentolado, pode ser o brief, pode ser um pinho siberiano, pode ser um peppermint e uma lavanda junto quando eu percebo que vai atacar minha crise de asma. E aí eu ponho uma gota de cada no difusor e aí eu fico com um difusor assim bem pertinho do meu rosto, fazendo uma inalação geladinha. Gente, ele ajuda demais em crises asmáticas, muito mesmo, porque a lavanda junto com ele, junto com os óleos mentolados, vão permitindo que esse pulmão que ficou fechadinho, né, retraído ali, possa se desfazer dessa ação espasmódica, assim, possa relaxar, possa desobstruir as vias respiratórias e eu volto a respirar bem. Então, assim, ele é um óleo de cuidado mesmo aqui em casa, não é sempre que isso acontece, a minha asma raramente ataca agora por questões emocionais, porque como eu vivo uma rotina com os óleos essenciais, né, graças a Deus as coisas se regularam, mas na parte de alergia, se às vezes mudar o tempo, a asma acaba querendo atacar. E o breu branco ele é maravilhoso, tá? Muito recomendado para essas questões mesmo, tosse, muco, secreção, pessoas que ficaram com o sistema respiratório fragilizado, por exemplo, por algum motivo, por exemplo, uma gripe, uma covid, enfim, podem utilizar ele para ganhar esse reforço imunológico, tá?
Para dores crônicas, como fibromialgia, ele também vai auxiliar muito, questões autoimunes, ele vai auxiliar muito, porque ele vai trazer esse conforto, tá? Quando a do Terra lançou o Breu Branco, eu lembro de um painel médico que eles tinham lançado no evento, né? Onde eles mostravam cirurgias bucomaxilo que utilizavam metade de um lado, o breu branco no rosto, assim, para reduzir a inflamação, e metade deixava sem no pós-operatório, para a gente ver a mudança. E, gente, ele reduz muito como chama? Hematomas, inflamações ali associadas a pós-operatórios. Então, ele é maravilhoso. Quando eu também fiz meu pós-operatório da endometriose, eu usei ele no abdômen para não ficar com marcas, né, das pinças que foram utilizadas na cirurgia. E ele foi simplesmente incrível, tá? Ele pode sim ser utilizado em criança, se for, claro, tudo em criança em baixa dosagem, tá? Então, ele pode ser utilizado. Para a parte emocional, ele vai ser muito útil ali para foco, concentração, melhora neurocognitiva, tá? Afinal de contas, ele é um óleo derivado aí de árvores, ou seja, ele é um óleo que traz mais aterramento, foco, concentração, e ele vai ser muito útil para a limpeza energética, tá? Formas de uso eu deixei aqui para vocês. A gente pode colocar de 1 a 3 gotas no difusor, inalar por pelo menos 10 minutinhos. Ele combina muito bem com os óleos que eu deixei abaixo aí de sugestão para vocês. Ele também pode ser feito aplicação tópica. A gente pode aplicar em áreas onde a pele precisa de cuidados, onde a gente está sentindo dor. Então, ele com Deep Blue, ele com copaíba. Para a parte imunológica, ele com frankincense. Para asma, ele com lavanda no centro do peito. É muito, muito útil, tá? Então, vai ajudar bastante. E eu ainda deixei aqui um guia de diluição para os óleos essenciais, caso vocês precisem, tá? E depois, essa apresentação, gente, ela vai ficar ali disponível para vocês, tá bom? Vocês vão ter essa apresentação disponível para vocês poderem acompanhar aí as dicas e vocês poderem saber como vocês querem utilizar os óleos essenciais indicados, tá bom? Ele não pode fazer ingesta, uso tópico e aromático apenas, igual eu deixei aqui, tá bom? Então vamos lá. Além, os novos cadastrados que se cadastrarem com 100 pontos ou mais ali neste mês, além deles ganharem o Breu Branco, eles vão ganhar junto o Mix On Guard, que é um mix de imunidade, né? Então vai ter ali óleos essenciais como laranja doce, cravo, folha de canela, casca de canela, eucalipto e alecrim. Esse mix é um dos mix mais famosos da doTERRA, né? O nome já diz tudo, é em guarda, de proteção mesmo, tá? Ele vai ser ótimo. Antisséptico natural, bactericida, fungicida, imunoestimulante, anti-inflamatório. Então, quem tiver imunidade baixa vai poder utilizar ele com breu branco para aumentar essa imunidade. Mas quem também tiver ali questões de dores de garganta, ele vai beneficiar muito. Quer limpar e purificar o ar do ambiente, às vezes tem uma recepção, um consultório, um espaço onde passa muita gente, ou se você habita lugares onde troca com muita gente, chegou em casa, põe no seu difusor, deixa ele purificar, deixa ele limpar o ar para você também, tá? Ele vai ser altamente energizante, ele vai proporcionar mais ânimo e disposição, vai trazer benefício para a mente, para as emoções. É também um óleo afrodisíaco, porque quando a gente tem óleos de especiarias, como cravo, canela, a gente tem essa função também. Em dias frios, ele aquece bastante o ambiente, porque quando a gente coloca ele no difusor, esses óleos de especiarias dão aquela sensação de aconchego no ambiente, que é muito gostoso. Ele restabelece baixas vibrações, ele contém óleos essenciais que trabalham uma frequência elevada, né? De prosperidade, de dinheiro. A canela é muito vista como uma planta que carrega uma frequência alta para isso. O óleo de laranja e o de alecrim também. Então, a pessoa que se cadastrar com 100 pontos ou mais neste mês, ela vai ganhar esses dois óleos essenciais aí maravilhosos. O On Guard dá pra gente utilizar de diversas maneiras no difusor.
aplicando na pele, tem que ser pouquinhas gotas, uma, duas gotas, tá? A gente pode fazer a ingesta dele também. Gosto muito de indicar a ingesta na cápsula, igual tá nessa foto aí do lado para vocês, porque a ingesta na cápsula a gente consegue garantir que a pessoa absorva tudo do óleo essencial. E o On Guard, como ele tem óleos essenciais quentes, né, que podem irritar a mucosa da boca, aí na cápsula vegetal a gente consegue fazer uma ingesta maravilhosa, segura, e com muito resultado. Então, a pessoa que está com imunidade baixa, que está com gripe resfriada, a pessoa que tem crises de repetição de candidíase, a pessoa que está precisando de um suporte ali com a imunidade, que está com dor de garganta, que está com alguma inflamação, inflamação nos dentes, ela vai ter vários benefícios aí com o Guard, tá? Precauções dele: se a gente utilizar muitas gotas sem diluir, ele pode irritar a nossa pele, tá? Então tomar cuidado. E gestantes e crianças aí até 5 anos a gente evita. Se for uma criança que tem menos de 5 anos, utiliza o Stronger, né, da linha Kids, que já é um mix de imunidade rolon diluído próprio para pele, tá bom? Então, ele vai ser maravilhoso para essas finalidades. Nós vamos ter também, de promoção, o produto 10% off. Todos os meses, a Duterra seleciona um dos produtos do catálogo para fazer um momento ali de 10% de desconto. E neste mês é o orégano. Como vocês viram, a Duterra está muito focada, né, em saúde mental e emocional e imunidade, que a gente sabe que é uma questão que está pegando aí para todo mundo. Então, o orégano é considerado um dos óleos mais potentes e dermoagressivos da aromaterapia, tá? Por que dermoagressivo? Porque a gente chama ele de óleo essencial que pode ser irritativo para a pele. Assim como muitos ali, como o cravo, a canela que eu falei, eles podem ser quentes, né? Eles são óleos de especiarias, eles podem trazer um efeito de irritação para a pele se a gente usar puro. Por isso que a gente tem que diluir com o óleo de coco fracionado, diluir com óleo vegetal, tá? O orégano, gente, ele tem vários benefícios para o corpo. Ele é imunoestimulante, ele é fungicida, ele é bactericida, ele é anti-inflamatório, ele desinfeta naturalmente os ambientes, ele é um antiviral natural, ele ajuda a reduzir a pressão, ele tem suporte antitumoral, ele é incrível. Eu sempre brinco na hora de explicar nas aulas e falo que ele é uma penicilina natural, porque de fato, nas nossas células e no nosso organismo, ele se comporta como uma penicilina natural. Ele é um dos maiores, né, junto com a melaleuca ali, um dos maiores antibióticos naturais que nós temos, tá? Isso é o suporte dele para a parte do corpo. Para a parte de mente e emoções, ele vai ser muito indicado para fadiga mental. Ele vai proporcionar maior clareza mental. O aroma dele vai proporcionar sentimentos de entusiasmo, de felicidade, de alegria, né? Então ele é um óleo que a gente brinca e fala que é muito indicado para o estudante, para a pessoa que vai prestar concurso público, porque ele, embora ele tenha esse aroma aí de especiarias, ele vai ser muito útil para revitalizar as nossas células, os nossos neurônios e trazer aquele efeito ágil, tá? Que a gente gosta ali de atividade do sistema nervoso. E na parte vibracional, ele é considerado, né, a planta tem muita frequência vibracional de proteção, ele é indicado para energizar e para proteger ambientes, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui no chat. Pode sim, Dani, porque não tem correlação nenhuma, eu só tô querendo dizer que ele se comporta como, né, um antibiótico natural, tá bom? Para furúnculo na axila, pode usar o orégano mais vezes por dia? Adulto, você pode fazer um roll-on, colocar uma gota dele, diluir com óleo de coco fracionado e colocar outros óleos ali para compor junto. Pode colocar melaleuca, pode colocar copaíba, pode colocar lavanda também. Aí esses todos você pode colocar umas 3, 4 gotinhas, mas do orégano vai com uma gota, até porque é uma região sensível, para não irritar, tá? O orégano, gente, a gente usa gotas mesmo, sabe? Uma, duas gotinhas no máximo, porque ele é muito forte, tá? Qual que é o uso, o tipo de forma que a gente pode utilizar o orégano, tá? A gente pode utilizar de forma tópica, inalatória ou ingesta. Então, no uso tópico, uma gota na região desejada, dilui com óleo vegetal, não aplica em mucosa de boca, áreas muito sensíveis, porque ele vai irritar. Uso inalatório no difusor também, pode usar uma gotinha. Ele combina muito bem com óleos amadeirados, com óleos cítricos, então pode utilizar, tá?
Se for fazer ingesta, não dá pra fazer ingesta no miolinho de pão, não dá pra fazer ingesta no azeite, como a gente gosta de fazer com outros óleos, tá? Vai fazer a ingesta do orégano, tem que fazer na cápsula vegetal, pega a capsulinha, uma gotinha de azeite lá dentro, fecha e pode tomar pós-almoço, pós-jantar, tá? Se você tá fazendo algum tratamento de imunidade, se você tá querendo algum suporte aí antiviral, bactericida ou fungicida natural. Vai lá e toma por só apenas 7 dias, tá bom? Gestante, lactante ou criança menor de 2 anos, a gente não utiliza, tá? E no uso tópico a gente não ultrapassa a dosagem aí de 1%, tá? A Fabi perguntou, para herpes, como que a gente pode usar um lugar de touch? A gente nunca vai aplicar direto em cima da herpes, a gente pode aplicar só ao redor do local, tá? Em cima mesmo da herpes, você pega, embebeda uma pontinha de cotonete, aplica o óleo vegetal primeiro, depois você vai lá e aplica uma gota de melaleuca e uma gota de bergamota. Esses dois óleos têm estudos mostrando quanto eles ajudam na redução da herpes. Ou copaíba também pode ser. E aí você pega uma gotinha de cada e depois passa por cima depois de ter aplicado o óleo vegetal, dando exemplo, tá? Numa herpes labial, enfim, mas isso serve para qualquer tipo de herpes, tá? E depois descarta esse cotonete, não fica reaproveitando, nada do tipo, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, nós já vimos o produto do mês, que é o Tier, ao fazer ali pedidos via NRP de 125 pontos ou mais até o dia 15, né? Fazendo um único pedido, você leva ele de presente. Produto 10% off, que vocês viram que é o orégano. Quem for novos cadastros vão ganhar aí um Guard Breu Branco, 2 óleos essenciais maravilhosos. E nós temos também presentes para quem cadastra. Então, o novo cliente ou o novo consultor, ele vai ganhar um Guard Breu, mas quem cadastrou ele, né, vocês que estão aqui também vão receber presentes, como o óleo de melissa, por exemplo. O óleo de melissa é maravilhoso, ele só pode ser utilizado aromaticamente ou topicamente, igual o breu branco, tá? Ele traz vários benefícios para o corpo, então ele também apoia o sistema imunológico, mas ele é ótimo para a pele, então ele vai hidratar e regenerar a pele, ele é altamente cicatrizante, ele dá suporte para o sistema cardiovascular e patologias relacionadas ao sistema cardiovascular, ele é incrível para suporte digestivo também, porque ele traz alívio em caso de má digestão, tá bom? Ele traz vários benefícios para a mente e para as emoções, ele alivia estresse, alivia a tensão nervosa, ele é ótimo na parte de melhora da autoestima e da autoconfiança, ele ajuda a combater o burnout, porque esse óleo essencial ajuda a regular a hiperatividade do nosso sistema nervoso central. E a pessoa que está no burnout, ela está muito estafada, horas o sistema nervoso dela está querendo reagir, horas ela está muito apática, e o óleo de melissa vai trazer esse equilíbrio, tá bom? E benefícios vibracionais. Ele vai trabalhar questões de autossabotamento, ele vai trabalhar processos de limpeza e purificação, seja de ambiente, seja pessoal, tá? Ele vai ajudar muito, muito, muito nessas partes todas, tá bom? Então, assim, é maravilhoso, é um óleo bem aromático, ele é um dos óleos nobres do nosso catálogo, né? Ele tem um baita valor agregado, porque a extração da melissa é uma extração rara, é uma extração mais delicada, né? Porque pra gente juntar toneladas e toneladas e toneladas para conseguir fazer aí o óleo essencial, vai um alto teor de produto, né? De matéria-prima. Então, assim, ele é diferentão, ele é maravilhoso e ele é um dos presentes que a gente tem acesso, junto com o Lavender Fields, que é o body splash da doTERRA. Então, quem se cadastrou na doTERRA ganha um Guard e Breu. Quem foi o cadastrador desses cadastros aí, a cada 400 pontos de volume total de cadastro, vai ganhar aí então o Lavender Fields e o nosso Melissa, né? O Body Splash da doTERRA, ele é uma opção super leve, gente, super refrescante, que a gente pode utilizar ao longo do dia, especialmente em dias mais quentes, né? Ou para quem prefere perfumes com aromas menos intensos. Alguém aqui já provou o Body Splash de lavanda? Me contem aí no chat. Eu sou apaixonada por ele porque ele não tem só lavanda na composição, já vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ele é simplesmente incrível. Além disso, ele é super fácil de ser aplicado e a fórmula dele é leve, não deixa resíduo. É uma escolha super prática pro dia a dia.
Quais que são os benefícios desse Body Splash, do Lavender Fields? É de fácil aplicação, gente. Literalmente, esse vidro lindo, você pega, dá uma borrifadinha para um lado para o outro, tá ótimo. Ele é um perfume natural e ele é terapêutico. A gente não tem acesso a perfumes naturais terapêuticos sem ser na doTERRA. Nós temos o nosso Body Splash e nós temos os primeiros Eau de Parfums da doTERRA, que são os primeiros 100% naturais, os primeiros produtos, perfumes de fato 100% naturais. Então, é um perfume natural e terapêutico, tem um aroma bem suave, tá? Não tem nenhum aditivo sintético, ele é 100% natural, ele não tem nada derivado de petróleo, como os fitalatos, os aditivos tóxicos que a gente conhece nos perfumes que ao longo do tempo podem danificar nosso olfato, podem danificar o sistema nervoso central, não é o caso, tá? Então a gente não tem aí nenhum derivado de nada disso. E a gente tem vários óleos essenciais nessa composição. Ele se chama Lavender Fields, né? Campos de lavanda, mas a gente tem uma composição riquíssima. Ele é um body splash com pirâmide olfativa muito, muito completa. Então a gente vai ter ali de notas de fundo para promover a fixação desse body splash, o nosso sândalo, a miris, que são óleos derivados ali, né, de casca de árvore, extrato de musgo de carvalho, resina de olíbano, extrato de semente de cumaru, só óleo para fixação, né, junípero, enfim. E aí depois a gente tem as notas que dão essa encorpada nesse body splash, como o botão de cravo, como a lavanda, como a nossa salve, alecrim. Então, assim, olhem a composição, né? Extrato de jasmim. Depois a gente tem aromas mais leves para trazer uma refrescância, como a bergamota, como o limão. É maravilhoso, tá? Esse body splash é simplesmente incrível, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, assim, corram atrás aí das ativações de vocês, dos cadastros de vocês, porque vai fazer a diferença receber um body splash, uma Melissa. Eles são lindos mesmo e muito, muito, muito aromáticos. Fazem toda a diferença, tá bom? O que eu gosto de reforçar dele? Gente, ele, de novo, né, é um perfume terapêutico, então tem aromas naturais que não vão provocar alergia. Eu ouço muita gente perguntando assim, eu não posso com perfume, ou então eu não gosto de escolher perfume porque eu fico alérgica. Aqui não é o caso, tá? Esse não vai ser o caso, porque não tem como você ter alergia a ativos 100% naturais, tá? Então, ainda oferecem, né, um grande conforto e equilíbrio emocional. Ou seja, é um perfume terapêutico porque além de não te trazer nenhum malefício, ele traz benefícios. Então ele vai trazer uma regulação da parte emocional. A pessoa que está ansiosa e utiliza esse body splash, ao longo do dia ela vai ficar inalando o aroma desses óleos e ela vai ter uma redução da ansiedade. Essa pessoa saiu do trabalho e foi para academia, quis reaplicar o body splash, ela pode. Saiu da academia, tomou um banho, quis reaplicar o body splash, pode. Ele é terapêutico, todos esses óleos essenciais, eles vão entrar em contato aqui com o nosso bulbo olfativo, com o nosso nervo olfativo e vão levar as propriedades dos óleos essenciais lá para a região central do nosso cérebro, que é o sistema límbico. E ali a gente vai ter a relação disso tudo com os olhos, tá? Vocês estão vendo a minha tela, a apresentação? Estão vendo certinho, né? Tudo certo por aí? Então tá bom. Então tá. Ele alivia também, gente, a sensação de calor. Por quê? Por ser revigorante e refrescante, ele pode ser utilizado em dias quentes e também por mulheres que sofrem com picos hormonais. Eu gosto muito, muito, muito de indicar ele para o caso de mulheres que estão na menopausa ou que estão passando por algum tipo de terapia hormonal que dá muito essa sensação de calor. Por quê? Porque ele traz um grande alívio para. Gente, essas mulheres, elas estão com dificuldade de usarem produtos pesados, porque a parte hormonal vai trazer náusea, vai trazer enjoo, vai trazer dor de cabeça, vai trazer aqueles calorões. Então, elas precisam aliviar essa sensação ruim que fica no corpo e trazer ali um conforto térmico, um conforto agradável, um alívio daquela sensação dos fogachos. E ele vai ser muito útil para.
Então, se tem alguém que tem menopausa, que tá na menopausa e tá penando com essa parte da menopausa, dois itens que eu indico: Clare Calme e Body Splash. Tem que ter, tem que utilizar, porque é assim que a gente vai regulando. Esses óleos essenciais ali, florais que estão na composição, eles são óleos fito-hormonais. Então, eles vão ajudar a mulher a reequilibrar os picos de estrogênio, a baixa, as altas que ela está tendo de estrogênio, para que ela fique bem e não fique tendo aquelas sensações de calor que são bem desconfortáveis, né? E ele tem, gente, também uma aplicação prática, tá? Quantas vezes você quiser aplicar nos punhos, atrás das orelhas, no colo, você pode. Não é porque você utilizou no dia uma vez que você não pode mais utilizar, porque ele é terapêutico e etc. Não, ele pode sim ser utilizado. E é o que eu falo, exatamente, né? A Lu colocou aí, gente, tudo isso em um body splash. Sim, tudo isso em um body splash. Por quê? Porque ele é natural e porque ele tá com ativos de óleos raríssimos ali. Então a gente. E só tem isso, né? A formulação só tem a base dele e só tem óleo essencial. Então, assim, ele é um produto infusionado de uma forma linda, uma entrega prática, só borrifar, literalmente, que faz benefícios para o nosso corpo, para a nossa mente, não traz nenhum tipo de malefício, regula um monte de questão hormonal. Além de tudo, ele é terapêutico. Mulheres que têm problema de autoconfiança, que têm problemas com ansiedade, com depressão, com se posicionar, com estar sendo vista, ele vai ajudar muito em todas essas questões, porque ele tem uma panaceia ali natural relacionada aos óleos essenciais dele, tá? E traz muito conforto para essa mulherada que tá aí na menopausa, que às vezes tá sofrendo aí com esses picos de calorões, tá bom? Então, assim, ele é incrível, meus amores. Espero que todo mundo possa ter a oportunidade de ganhar ele aí de presente, porque ele é simplesmente incrível, tá bom? Mandem as dúvidas de vocês aqui para eu poder auxiliar vocês. Podem enviar. Mas esses são aí, então, os nossos produtos do mês. Vou até voltar a tela. Breu e OnGuard ganha quem se cadastrar com 100 pontos ou mais nesse mês. Melissa e Lavender Fields ganhamos nós que cadastramos as pessoas. Tier ganha quem se ativar com 125 pontos até o dia 15, fazendo um único pedido, né, de 125 pontos. Orégano é o produto 10% off que está disponível para vocês. A Marcela falando, né? Que maravilha, só na doTERRA temos isso. doTERRA é uma mãe, gente, nessas horas pra gente. Tá? É uma mãezona. Lactante pode usar Breu com lavanda? Pode, Lorena. Baixas dosagens, como sempre. A lactante ela vai poder utilizar muitos óleos já, mas em baixas dosagens, porque ela está amamentando, tá bom? A pessoa que te convidou para cá, ela vai falar com você, tá, Cris? Procure a pessoa que te convidou para essa apresentação hoje, tá bom? E é isso, meus amores. Aproveitem mesmo. Aproveitem essas possibilidades de orégano e on-guard, principalmente para imunidade. De breu branco para suporte respiratório e para dores. Não se esqueçam que ele é um dos maiores anti-inflamatórios naturais e que ele é incrível para questões respiratórias, tá? Melissa e Tear para a parte emocional, eles estão aí focados nesse suporte emocional. O Tear principalmente porque vocês viram a combinação, né, o compilado de óleos essenciais incríveis que a gente tem ali com ele. E claro, o Lavender Fields, que além de ser um cosmético terapêutico incrível, né, consegue ajudar a gente aí em tantas e tantas questões, tá? Eu vou fazer agora, então, o nosso sorteio. Vou parar a gravação.